Boa noite a todos, todas e todos. Hoje nós temos como tema a questão do racismo, né? É o primeiro, as segundas-feiras, em que nós vamos debater esse tema. A intenção é que nós permaneçamos debatendo esse tema durante todo o ano 2024, espero que 2025, 2026, etc. também, né? Sempre na quarta segunda-feira de cada mês. Então, aqui nós hoje estamos inaugurando com a presença cujo tema é a capoeira. Eu não vou nem introduzir muita apresentação, porque eu não sou a pessoa mais indicada para fazer isso. E aí passo a palavra direto para a Silvia, para a Solane, para todos os demais. Eu vou ficar aqui na retaguarda. Bem, boa noite a todas, todos, todes. É uma alegria, uma honra estar aqui hoje com esse grupo seleto para falar de cultura negra, de cultura negra brasileira, também muito forte isso. E eu estava pensando sobre esse tema. O mestre que está aqui vai me perdoar. Eu sou uma pessoa de São Paulo, nascida em São Paulo, e com talvez e muito aculturada, né? Essa questão da cultura negra e dessa importância, dessa vivência poderosa que aí a gente vai reconhecendo dentro da gente, no sangue da gente, essa cultura vem fácil, mas isso foi, vamos dizer assim, mais nos últimos 30 anos. Na juventude, isso não era assim tão forte. Eram outras questões, né, da sobrevivência do negro, de uma negra em São Paulo, que depois veio para estudar em Campinas. Mas teve um momento muito importante, eu acho que na vida de todo jovem negro dos anos 60 e 70, que foi a introdução na nossa cultura de laivos, de momentos de artistas do maior assim quilate naquele tempo e que foram se mesclando aos todos artistas muito reconhecidos brancos da época. E eu acho que esses 60, 70 teve uma figura muito importante, muitas figuras importantes negras que foram se mesclando e fazendo um certo movimento cultural, principalmente na música. Mas um deles, o Baden-Powell, um grande violonista, eu acho que ele colocou para a gente muito, que talvez estivesse um pouco ou muito fora da questão da cultura afro-brasileira e de seus momentos e da sua potência e do que ela significou. Ele foi muito importante através da música, como tantos outros, né, que a gente poderia nominar aqui. Mas eu lembrei especificamente dele por causa da relação dele, e eu acho que isso é uma coisa que talvez a gente pudesse explorar um pouco, a música e a capoeira. E aquela música berimbau que ele tanto tocou, na verdade, é uma música do Vinícius de Moraes, né, berimbau, mas que ele tocava, tem uma letra que é muito interessante a letra de berimbau, mas eu acho que ela se notabilizou principalmente pelo solo que o Baden-Powell fazia. E ele começava esse solo principalmente no violão, um virtuose, mas no violão ele imitava um berimbau. E ele tocava na cadência, que aí depois a gente foi aprendendo
que era a cadência um pouco do jogo da capoeira, né? E eu acho que esses foram movimentos, né, que pessoas muito cultas com a cultura negra nossa foram introduzindo, principalmente em algumas pessoas da cidade, como eu, e que foram sendo conquistadas por esse magnetismo, né, da cultura negra e se tornando negros, né? Se tornando negros e a alegria disso, a potência disso, e o movimento de reconciliação consigo mesmo e consigo mesma e também de refazer, né, o próprio estar no mundo, a própria saúde, a alegria, né, e a alegria da luta, a alegria dessa luta do dia a dia, da sobrevivência do negro num país como o nosso. Então, eu fiquei muito feliz com esse tema, quero passar para a Solane, porque ele me fez relembrar dessa juventude e que tem uma certa assim vitalidade juvenil, que eu acho que é a vitalidade que a capoeira traz para a gente em qualquer idade, né? Mas é uma vitalidade jovem, uma vitalidade ancestral, uma vitalidade germinal. Então, foi um pouco isso que eu fiquei pensando nesses últimos dias e ansiosa para que esse nosso encontro pudesse acontecer. Então, um pouco esse o espírito, eu depois queria perguntar mais coisas a partir do desenrolar do nosso encontro, sobre a música e a capoeira, e essa dança que a capoeira também talvez mais até do que uma luta. E passo para a Solane, para nos guiar, talvez, com mais competência do que o que eu estou fazendo, né? E nos introduzir, passar a palavra para os nossos queridos convidados e queridas convidadas, para falarem mais objetivamente, talvez não tanto quanto com o coração, sobre a questão da capoeira. Boa noite. É uma honra receber aqui o grupo Onigoma de Capoeira do Rio de Janeiro, em especial o Mestre Marrom, e a galera que está aqui hoje. Eu acho que vai ser uma estreia assim, muito potente. A gente estava com muita expectativa, acho que o Observatório estava precisando de enegrecer esses papos de segunda-feira, que hoje está sendo de primeira qualidade. Mandar um abraço aqui, um salve para o Mano Lee, e eu já quero passar logo a palavra, não sei o que eles prepararam, estou muito ansiosa, assim, mas já queria dizer que depois eu vou até passar no privado, mas algumas pessoas fizeram contato comigo, assim, lamentando não poder estar aqui presencialmente, mas felizes também. Pessoas que eu nem sabia que conheciam o Mestre Marrom e poder dizer que vai assistir a gravação depois. Passa a palavra, mestre. Paulo, você consegue ativar o microfone do mestre? Deixa eu ver aqui. Peraí. Acho que sim. Não. Ele está bloqueado lá. Ok, você prefere falar depois? Foi. Não, foi. Foi. Deu alguma... É máquina, né?
É a máquina é assim. Então, pois é, boa noite aí para todos, todas e todos, né? Sim, a alegria não é só de vocês, né? De a gente estar aqui, mas nossa também, da gente poder, de alguma forma, contribuir, né? A gente poder também, não só contribuir, mas a gente doar também, se dar e receber também, lógico, né? Então, é isso. Quando a irmã falou que, né, que ela... Eu sou dos anos 60 também, né? Eu sou de 63. E aí falou, né? Não, passei um tempo não aculturada, assim. Não, nada disso. Eu acho que nosso povo, a gente já nasce nisso. A gente é separado disso, é tirado isso da gente, mas isso aí eu não vou nem dizer que é tirado, é até uma forma equivocada de eu falar, porque não tira, nos afasta, porque está dentro da gente, entendeu? Então, assim, a qualquer momento assim que a gente tiver a oportunidade, a gente vai despertar isso, e porque tá, né, a gente, é uma coisa que nasce ali, então com a experiência, o pouco de experiência que eu tenho, vivendo assim na capoeiragem, né, e dando aula para muitas pessoas, né, né, no grupo sem aquela mistura, né, pessoas brancas com pessoas pretas, dá para perceber, né, o desenvolver das pessoas assim no dia a dia, né, na conversa corporal, mental, né, e dá para ver como é o despertar, né, dessas pessoas pretas que desenvolvem, tá junto com a gente se desenvolvendo, né? Sim, a capoeira, ela vem, né, com um movimento realmente forte cultural, ela é política, né, social, né, ela é luta, sim, ela é luta, né, e a parte da dança é como, né, como algumas pessoas não conseguem enxergar ela bem, né, então, tipo assim, consegue enxergar só por esse lado, né? Que na verdade eu não quero dizer que a gente se disfarça de dança, porque a gente não tem o interesse mínimo de se disfarçar como dança, entendeu? A gente o tempo todo mostrando que ela está assim, na luta, né? Na luta do dia a dia, na luta diária, entendeu? Dentro das comunidades, dentro dos espaços, né? Do qual a gente consegue adentrar. E assim, é uma luta, né? Uma luta realmente mental, corporal, política, social. E aí daí que vem a capoeira, né? Tem uma frase de uma irmã assim que ela falou que foi muito legal, que eu guardei e trago sempre isso comigo. Muita gente vem para capoeira, né? Fazer capoeira. Então teve assim, os anos 90 foi o ano boom da capoeira, assim, a moda, né? Aí algumas redes pegaram a capoeira, né? Algumas televisões, aí tinha capoeira em alguns programas, aquela coisa, e a capoeira, aquele boom, aquela moda, aquele consumo, aquela coisa toda, um monte de gente ali na capoeira, mas capoeirista mesmo contava a dedo, né? Passava na peneira, né? Então, essa amiga fala que assim, a pessoa gosta da capoeira, né? Enquanto ela está sendo ali para a pessoa um lazer, né? Enquanto está sendo um lazer, as pessoas estão muito felizes ali com a capoeira e aquela coisa toda. E aí, de uma hora para outra, quando descobre que a capoeira é compromisso, entendeu? Que a capoeira é compromisso, é responsabilidade, entendeu? E aí a galera evade, assim, é incrível como isso é certo, essa frase dessa pessoa. Não é que quando ela deixa de ser lazer e ela passa a ser uma coisa séria, né? Compromisso, e aí a pessoa já passa a não gostar, porque gostava dela só quando ela era lazer, não é? Mas não tem como ela ser lazer, porque mais cedo ou mais tarde a conta chega, entendeu? E é disso que a gente está falando aqui hoje, entendeu? Da conta que chega, né? Qual é o nosso compromisso, qual é a nossas responsabilidades, né? Todos nós temos responsabilidade. E aí, se a gente quer estar na capoeira, tem que ter nossas responsabilidades, entendeu? Principalmente com os nossos e com as nossas. É isso, a princípio.
Quem quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Eu tenho uma lista de perguntas aqui para fazer. Então vamos lá, mestre. Eu vou te contar uma história real. Eu tenho uma filha que ela foi fazer capoeira aos 5 anos de idade. Não me lembro quanto tempo ela fez especificamente capoeira. Passou um tempo grande e ela, já adolescente, dançava muito bem. E nessa coisa de dançar muito bem, uma vez eu conversando com ela, perguntei para ela, pô, você dança tão bem? Ela falou, pai, foi a capoeira. Passado mais tempo ainda, ela se transformou numa liderança estudantil, aquele movimento de luta anticorrupção e tal, antes dos grandes eventos, mas uma liderança estudantil de subir em carro de som, de fazer discurso, foi diretora da UNE e tal, não sei o quê. E uma vez, de novo, eu conversando com ela, falando sobre essa coisa da liderança dela, ela olhou para mim e falou, pai, foi a capoeira. E essas coisas ficaram muito marcadas dentro de mim, na relação da Maria, minha filha, com a capoeira, seja pelo aspecto lúdico, seja pelo aspecto de autoconfiança. Junto com isso também, eu acompanhei durante um tempo um grupo de crianças em situação de rua que faziam capoeira no Largo do Machado, ali no Rio de Janeiro, não sei se você chegou a acompanhar, né? E que as crianças assumiam uma autoestima e assumiam um sentimento de grupo, de estar em grupo, de se ajudarem mutuamente, a ponto de que começou a concentrar muita criança em situação de rua ali no Largo do Machado, e os comerciantes acabaram contratando a milícia para acabar com a capoeira e acabar com esse movimento ali. Fala um pouco disso. Como é que você vive há tanto tempo nesse meio? Como é que você sente essa criança que vai praticar e entra em contato com a capoeira e tem essa oportunidade de, ao mesmo tempo, trabalhar a arte, trabalhar o seu corpo, a sua sensação corporal, com a sua autoestima, com a sua cultura, onde se envolve tudo isso? É isso, né? Então, essas crianças, como eu já fiz vários trabalhos com criança em comunidade, como a gente faz hoje aqui também, trabalhei na comunidade da Falete, né? E trabalho aqui também, né? Agora mesmo, gente, aqui atrás, eu estou aqui em casa, todo dia esse horário está tendo pipoco aqui, mas está tranquilo, dá para continuar aqui. A gente vai falar sobre isso, né? Que o tema daqui é muito interessante assim, para a gente que vem do grupo de Capoeira Angola, né? Que a gente está aí na resistência, resistir, né? E aí vou usando umas frases também dos irmãos também, né? Esse jovem em situação de rua, né? Que se encontra e aí se depara com a capoeira, como nós também que estamos aqui, né? Tem os alunos aqui, as alunas também. Não é diferente para a gente também. A única diferença é a situação, né? Que a gente, né, dentro da sociedade, a situação que a gente se encontra, que nós aqui, né, não passamos nesse processo de ter que estar na rua, né? Mas cada um com sua história bem forte de vida, assim, que não teve facilidade, né? Não teve facilidade como qualquer outra pessoa preta, né? E esse jovem, assim, ele se encontra com a capoeira, que bom que ainda é uma parcela muito, muito pequena que consegue deparar com a capoeira. Mas o que acontece com esse jovem é aquilo, né, que a gente ouve, que os irmãos falam. A nossa cultura é nosso sistema imunológico, né? Então, quando um jovem desse se depara numa praça e faz a capoeira ali, realmente já entende isso, já é subentendido para esse jovem, para essa jovem aí, entendeu? É o sistema imunológico deles e delas, não é? Então, por isso que gosta tanto, se apega, são pessoas que vivem num sistema não muito compromissado, mas começa a ter um compromisso de aquele tal dia, tá ali, né? Tá ali na aula, tem uns que, né, cada um da sua maneira, mas consegue, porque já sente isso, né? Que ali, aquele lugar, realmente
é a cultura deles, né, e essa cultura é o sistema imunológico deles, é o que mantém essa galera viva, essa galera sadia, né? E aí entra o sistema cruel que você falou, né, que é os comerciantes, né, vez de chegar e agregar, né, ali junto, né, ajudar, né, então não vamos também generalizar, tem um ou outro, algum lugar que ajuda, né, não vamos generalizar também, e aí faz uma coisa dessa, né, contrata assim, né, contrata seguranças, policiais que trabalham de segurança fora dos expedientes, não sei o que detém o poder ali da arma, da brutalidade, e acaba com o movimento que é de suma importância não só para aqueles jovens que estão ali, mas para os comerciantes também, entendeu? Porque começa a inserir esse jovem ali né, naquele sistema, né, dentro da sociedade ali, que não é aquela sociedade que a gente quer, que a gente sonha, mas querendo ou não, entendeu? Vai e insere ele. Então, tipo assim, é uma ignorância assim, que, né, sem tamanho, presente sem tamanho, mas esse aí é o retrato do Brasil que a gente, né, o pessoal sempre bate no peito, Brasil, e meu Brasil, entendeu? São esses colonizadores que chegaram aqui, esses aí são os filhos do filho do filho dos colonizadores, que é aquela herança hereditária, né, que é passada de pai para filho, pai para filho, pai para filho, que a gente tem hoje aí. Então, tipo assim, fico muito feliz em saber que tem um movimento em um lugar, numa praça, e as pessoas, né, chegam, e do outro lado a tristeza total, né, de ver um ato desses, assim, dos comerciantes, assim, é cruel, mas isso aí a gente, o tempo todo, entendeu? Aqui na comunidade onde eu convivo, aqui a gente dá aula, acabou de ter o projeto As Crianças Foram Embora, termina às 5h30, a gente vai dar o lanche para eles, e a criançada vai para casa. É isso, né? Então, tipo assim, essa política de reparação, assim, que às vezes a gente nem espera governo, não. A gente mesmo arregaça a manga e a gente vai à luta. Aí isso da sua filha, com a gente também é isso, entendeu? Ensinar a gente a luta, entendeu? E a gente está lutando o tempo todo, né? Coqueiro, Ventuil, Maria, por favor, fica à vontade aí também, tá? Manuli, tá com a palavra. Olá, boa noite, saudações aí a todos e todas e todos aí. A capoeira, ela, particularmente para mim, ela faz parte da minha essência. Comecei com 9 anos, né, e treinei até os 16. E assim como o outro companheiro aí falou da filha dele, a capoeira ela fez parte da minha formação, né? Respeito, disciplina, ética, ancestralidade, né? E aí eu queria fazer uma pergunta aí para o mestre. Aqui em São Paulo, né, tem a Praça da República, eu treinava no grupo Cativeiro, né, mestre Miguel, né, professor Careca, saudoso Paulão, que fundou o Quilombolas de Luz, mas nós se perdemos um pouco, ao meu ver, né, um pouco dessa apropriação, né, máximo respeito aos não pretos aqui presentes, né, mas essa apropriação, né, que muitas pessoas aí que não conhecem a história e se apropria da própria capoeira, como o mestre vê essa situação, né? Que até nisso você vê muitos mestres, professores que vão para fora, né, dar aula de capoeira em outros países, mas a valorização da cultura negra, né, acaba ficando de lado, né? Então é um processo que meio que maquiador de não contar a verdadeira história, né? Tem muitas pessoas que às vezes para ter o pertencimento acaba tendo a vergonha de contar aquela verdadeira história. Então, máximo respeito, gratidão máxima, Solane, aí pelo convite. A capoeira, ela faz uma diferença imensa na minha vida, porque eu aprendi desde quando você senta, quando você senta na roda, que você pede licença para cortar, sabe? Esses princípios faz parte do meu caráter e da minha formação até hoje. Então, axé aí a todos e vamos que vamos.
E aí, irmão, boa noite. É irmão de luta, né? É irmão de luta, é isso. Eu ser sincero aqui, né? Todas e todos estão nos assistindo assim, né? Já passei por épocas remotas assim de total engano, né? De total, né? Tá tipo assim, não consegue enxergar o palmo do nariz assim, nesse sentido assim. E, né? Mesmo já estando na capoeira um tempo, mas leva tempo. Aí os irmãos e as irmãs têm que chegar junto para poder um ajudar o outro, a outra, assim, para poder a gente começar a abrir os olhos, né? A gente se reconhecer cada vez mais, né? Como preto, como preta, né? Se reconhecer dentro dessa diáspora, sabe? Então, nem todo mundo que está na capoeira ainda chegou nesse tempo ainda de estar se vendo ainda, né? Tem gente que não consegue se ver ainda, né? Como a pessoa sendo preta, às vezes ainda não consegue se reconhecer, assim. Porque o projeto é muito cruel e ele é muito inteligente, né? Ele é muito astuto, né? Ele é enganador, engana mesmo, já enganou a muitos, enganou a mim. E aí, até entender, né? Essa fala, a capoeira está no mundo todo, né? A capoeira hoje em dia está não sei em quantos países, né? Porque, e aí, né? A capoeira está em escola, está não sei o quê, está ali, está aqui. Aí a capoeira é responsável por o maior interesse da língua portuguesa no mundo é a capoeira, porque o pessoal viaja e vai dar aula e as aulas é sempre dada na língua portuguesa, né, na língua do colonizador, né, a nomenclatura dos movimentos, e aí a capoeira ela difunde, ela realmente ela promove, ela divulga o Brasil, é isso mesmo. Ela divulga o Brasil, mas não a gente, né? Quando começa a falar, né, falar da gente, aí é aquilo que eu falei, né? De que quando ela deixa de ser lazer para ser uma coisa séria, e aí começa o negócio não dá certo, começa a evasão, o êxodo, assim, né? E aí hoje realmente muita gente viajou para fora, muita gente mora no exterior dando aula de capoeira. A maior parte das pessoas que viajaram lá para fora e começaram com o movimento de capoeira lá, realmente são pessoas brancas, né? Pessoas de classe média, pessoas de classe média alta, assim, e chegou lá, conseguiu se desenvolver, porque já chegava lá falando outra língua, com facilidade, quando não falava, já tinha estudado aqui no Brasil, né? Já tinha feito um curso superior, terminado o primeiro grau, o ensino médio, e sabe que sair da base para a pessoa logo, né, estudar e poder, aonde tiver, poder estudar e falar outra língua. Então a gente vê muitas lideranças brancas assim lá fora, e aí com essas lideranças já sabe o que é passado, né? Já sabe o que é dito, assim, né? Se fala de tudo, e aí, por exemplo, capoeira é brasileira ou africana? Capoeira é brasileira, capoeira é do Brasil. Eu nunca vi africano jogar capoeira, eu nunca vi capoeira na África, assim, hoje em dia já está deixando de falar isso, porque já está um pouco mais difícil, né? A cobrança está chegando mais cedo, né? Antigamente a cobrança demorava mais um pouco, agora a galera está mais atenta e está, né, ali, né, vigilante assim. Então, não, porque eu nunca vi africano jogar capoeira, e esse interesse muito grande de separar a África da capoeira, né, de separar, né, sempre dessa separação, é incrível, porque quando eles fazem isso, ele se sente pertencente àquilo ali, entendeu? Separando, entendeu? A África da capoeira, rapidamente, aí é aquela fase, capoeira é de todos, né? Capoeira é de todos. Quando a gente traz essa ancestralidade africana, traz, né, dá essa matriz africana, a capoeira, na sua matriz original, e aí ela já não é para todos, mas não é de todos. E aí tem gente que não aguenta nem ouvir essa frase, assim, sabe? Fica extremamente incomodada, irritado. Tem gente que briga, grita na roda de capoeira, já aconteceu, já passei por isso, entendeu? E aí vem essa coisa, porque, né, quando
cobrar essa brasilidade da capoeira, aí separa tudo, né? Até os povos originários, né? Que aí a capoeira afro-ameríndia, né? Lembrar que teve esse envolvimento aqui nosso com os povos africanos, né? Com os índios aqui, teve essa mistura e essa troca de saberes, né? Entre esses dois povos. Né? Então, quando a gente fala capoeira é para todos, mas não é de todos, é disso que a gente está falando, né? Então, em nenhum momento uma pessoa é barrada da capoeira, entendeu? De fazer, de chegar no lugar, treinar, participar. Mas os pingos tem que estar no I direitinho, entendeu? E tem gente tranquilo, flui direitinho, e tem gente que não. Tem gente que realmente tem uma dificuldade, assim, não admite, se sente ofendido, ofendida, não é? Então, é isso que você falou, né, meu irmão? Então, assim, essa capoeira que sai lá para fora, que capoeira é? Né? Que movimento é esse que vai lá para fora, entendeu? Aí, que movimento é esse que estão levando lá para fora? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo, assim, é legal, porque muitas coisas assim, a idade faz com que a gente tenha passado por muita coisa que a galera pergunta aqui, né? Eu tive ano passado na Europa, fui lá na França. Tinha um grupo lá, um rapaz lá, de um grupo, estava meio perdido, Pererê, passou por um mexe, aí saiu, não deu, aí passou pelo outro, aí tentou se chegar aqui pra gente, não sei o quê, e veio aqui no Rio, ficou aqui, treinou, aí Pererê, aí depois falou, eu vi você, aí do jeito que eu fui tratado, acho que é o trabalho que eu me identifiquei, papapá, ppp. Eu falei, pô, você se identificou, legal, pá, bacana. Não, então, pois é, pá, né? Eu falei, legal. Aí, filho criado, né, gente? Filho criado já sabe como é que é, né? É legal. Não disse sim, também não disse não. Aí viajei e falei, tô indo para Paris, você mora perto, você mora em Nantes. Vai lá que eu vou dar aula, não sei o que ele foi. Levou os alunos, aquela coisa toda. Aí a gente conversou, papapá, pererê, papapá, aquela coisa toda. E aí a gente, em alguns momentos nas aulas, que era aula prática, né? As aulas práticas, e tinha as aulas também, né? Que a gente parava para a gente conversar, chama, né, roda de entendimento, né? De sentido, né? De sentido. E aí eu estava junto com pessoas, eu estava com a equipe, né, de irmão e de irmã forte do meu lado, assim, né, uma galera preta, assim, né, embasada mesmo, uma galera quente, assim, estava eu, né, o Trenel Imani, lá de Belo Horizonte, aí tem um irmão nosso que é da Martinica, né, tem outro que é de Cabo Verde também, lá do movimento pessoal do Senegal, né, que o grupo lá tem bastante imigrante, assim, e as conversas ficou bem apimentada, assim, né, daquele jeito, né. Aí lá, e não sei o quê, e a gente conversando e falando, era legal, porque como era na França, aí esses imigrantes de colônia francesa, eles podiam se expressar, eles estavam num espaço de capoeira, do qual eles perceberam que mesmo lá na França, às vezes, poucos espaços, eles podem se expressar ali do jeito que eles estavam se expressando ali com a capoeira, que a capoeira trouxe isso para eles, né? Deu essa oportunidade, tá a maior galera lá, e eles podem falar mesmo da questão da colonização, como eles são tratados dentro da França, entendeu? Todas aquelas questões que a gente sabe, né? Que a gente não é diferente aqui no Brasil. E aí, é legal, então, conversa assim de 1 hora e meia, né? Aí teve um momento de almoço, assim, esse rapaz que queria se juntar à nossa comunidade, né, que a gente chama Comunidade de Ngoma, e aí ele comentou com a menina, assim, com uma amiga minha, né, e é engraçado que a maior negona, minha amiga, ele não teve vergonha né, se fosse entre ele lá, né, ainda vai, não. Aí ele falou assim, vim pra cá, poxa, muita conversa e pouca capoeira. Ele falou isso para ela. Aí ela, a Aline, a minha aluna, né, levou ela lá no movimento, muita conversa e pouca capoeira. Aí eu falei assim, olha só, é muito bom quando as pessoas já começam, antes de adentrar, as pessoas já começam a já dar o sinal já, você está entendendo? Tipo assim, imagina se ele está dentro, eu aceito, aí eu incluo ele dentro dessa comunidade, aí ele chega dentro da comunidade e já com essas falas, com esse pensamento. Olha como é constrangedor. Então, antes, né, já naquele namoro longe, distante, aí pouco gente, ele e esse cara,
a família dele é imigrante. Eu acho que a família dele, né, vem de algum, não sei, algum país ali que também que é colônia, né? Daqui a pouco eu lembro o país dele ali. E aí ele com esse papo assim. E eu senti ele um pouco desconfortável assim nas aulas, ele sempre pelos cantos. Resumindo, para resumir, gente, depois disso aí, nunca mais teve mensagem, nunca mais teve, entendeu, coisa, aí queria vir aqui para o Rio, ficar aqui, não mandou, nunca mais veio, ia mandar os alunos, não veio, depois disso aí. Então, irmão, isso disso que a gente está falando, né? Que capoeira é essa levada para lá? A gente já sabe qual é, entendeu? Você fez a pergunta, né? A gente já sabe, é isso mesmo, porque quando a gente chega junto, entendeu? Aí acontecem essas coisas. Esse aí é um dos exemplos, mas desses aí tem vários. Lá e aqui no Brasil também. Aqui no Brasil, por exemplo, tem evento que eu já não sou benquisto, eu já não sou convidado, tem evento que eu já sei que eu não vou. É evento que eu ia antigamente, que hoje em dia eu sei que não entendeu? Que não chama, porque chega lá, entendeu? É capoeira como resistência, né? Como movimento de resistência político, entendeu? E é isso, né? Bem, vou fazer mais uma pergunta, já que ninguém quer fazer, eu adoro. Cara, você estava falando aí que capoeira não nasce no Brasil. Explica isso para mim, porque o que eu conheço, inclusive o nome, é porque era das capoeiras do mato. Conta essa história para mim, porque eu não conheço ela, por favor. Contrabaixo coqueiro? Oi, estou aqui. Por favor. Bom, então aí, boa noite para geral. É o seguinte, assim, eu vou fazer primeiro uma figura, né, um desenho. Se o desenho não resolver, a gente conversa mais. Uma mulher que engravida na África, em África, né, e é trazida para cá à força, e tem esse filho no Brasil, ele é brasileiro? Talvez, né, tenha que ser registrado como brasileiro. Mas mesmo sabendo que essa mulher foi trazida à força, então, assim, a gente está acostumado a dizer isso, que a capoeira brasileira, e o mestre já explicou um pouco aí, né? Por que vem, porque tem esse interesse em dizer que a capoeira é brasileira, né? Porque ela sendo brasileira, ela passa a ser de todos, né? É o mito da democracia racial, né? Colocado também para a capoeira. Aí eu vou aproveitar assim, vou fazer um pouquinho uma salada aí de fruta, né? E vou colocar, por exemplo, essa coisa da gente, o nosso anfitrião, Paulo, né? Algumas vezes ele falou da capoeira e falou sempre dança, dança, dança. E enquanto o mestre falou de luta, não necessariamente de um capoeirista contra o outro, mas da luta da capoeira, inclusive fora da roda, mas também dentro da roda. Eu uso, né? E foi assim que eu aprendi, inclusive, com o meu mestre, a capoeira é um jogo. Ele é um jogo justamente porque ele inclui tudo isso. Ele inclui a luta, ele inclui a dança, ele inclui a música, ele inclui o teatro. Mas a origem da capoeira, ela é africana e é uma luta. É uma luta de libertação. E se a galera branca que está dentro da capoeira entendesse um princípio básico de que a luta da capoeira foi feita justamente para se livrar das correntes que a galera branca usava, seria mais fácil de se comportarem dentro do ambiente de capoeira, se entendessem isso. Primeiro que a capoeira é uma luta. Para começar, tem a dança, tem o teatro, tem a música, como são normalmente as manifestações pretas, né? A cultura preta, de uma certa forma, é isso. Uma outra característica importante, que também o mestre falou aí de um jeito, eu vou usar uma palavra que é feia pra caramba, mas ela explica direitinho. A cultura preta, ela é o contrário de xenofobia, é xenofilia. Por isso que branco entra, por isso que todo mundo entra. A palavra muito feia,
mas é bom para a gente entender por que, infelizmente, inclusive, dá muito ruim. Porque talvez se existisse uma xenofobia dentro da cultura preta, não estou defendendo isso não, tá? Eu estou cogitando que se existisse isso, talvez algumas coisas que são desrespeitadas, aí eu agradeço também a pergunta do amigo aí, Denilson, porque é isso, esse embranquecimento da capoeira, do candomblé, da Umbanda, que foi forçada, é bom que se lembre disso, a fazer esse mimetismo dos orixás com os deuses cristãos, né? Com os santos cristãos. Então, assim, é justamente pela cultura preta ela ter essa característica de xenofilia, que é não repelir quem é estrangeiro, quem é externo, quem não é preto, quem não é da cultura preta. Então, isso é muito perigoso. Inclusive, por exemplo, a Silvia, ela começou a conversa. Se eu sair muito da pergunta aí, tá, gente? Vocês sinalizam aí para eu voltar, que eu tenho essa coisa de pegar um galho e não voltar para o tronco, mas a gente tenta depois. A Silvia começou a reunião falando de uma pessoa que eu tenho muito problema, mas é muito mesmo. Eu diria que é uma pessoa que eu realmente não gosto, que é o Vinícius de Moraes. Né? Um cara que teve a petulância de se declarar o preto mais branco do Brasil. E tem uma entrevista dele aí no... E aí eu entendo, quando a Silvia fala da década de 70, que eu ainda era uma criancinha, não entendia nada nem do que estava acontecendo na minha casa, quanto mais no país, que era o jeito que a cultura preta chegava. Mas é como também o jeito que a Umbanda encontrou de disfarçar os orixás em santos católicos para poder existir. Porque esse cara que era um diplomata, né, o Vinícius de Moraes, ele, numa entrevista com o Pasquim, ele teve o descaramento de dizer uma frase que o problema do racismo no Brasil, o grande problema do racismo no Brasil, se resolvia na cama. E ele disse isso quando ele estava sendo inquirido, porque em algum momento ele falou que a música do Gilberto Gil era racista. Porque o Gilberto Gil, nessa mesma época que o Baden Powell e tal, só que o Baden Powell era um músico, né, não era letrista, e ele se juntou com essa galera da Bossa Nova, classe média do Rio de Janeiro, né, classe média branca do Rio de Janeiro. Mas o Gilberto Gil fazia também uma música com elementos da capoeira, do Ijexá, do samba de roda. E o Vinícius de Moraes, numa entrevista do Pasquim, que é fácil achar. No Google, você vai lá, Vinícius de Moraes, Pasquim, eu acho que aparece. Ele diz que o Gilberto Gil é racista. Ele diz isso. E o Paulinho da Viola, com toda elegância, o Paulinho da Viola também estava nessa entrevista. Com toda a elegância que é peculiar ao Paulinho da Viola, ele tenta dissuadir o Vinícius de Moraes dessa fala absurda, né? E o Vinícius de Moraes termina dizendo isso, que o problema de racismo no Brasil se resolve na cama. Então, assim, você me perdoa aí, Silvia, mas eu tenho essa questão tão forte com o Vinícius de Moraes, fora o machismo, né, de dizer que as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Enfim, eu acho ele um cara extremamente problemático, assim. Eu realmente eu fujo de tudo onde aparece o nome do Vinícius de Moraes, porque eu acho ele racista, misógino, machista. E aí é por isso, né? É uma época que talvez, como o mestre estava falando agora, que essa coisa do movimento negro, como quase tudo no mundo, né, vem em ondas também, né? Em hora fica mais fraco, em hora fica mais forte. E nesse momento agora, eu tenho certeza que metade das coisas que o Vinícius de Moraes falava, ele não poderia dizer. Ele seria questionado de uma forma bem mais forte do que foi nessa entrevista do Pasquim, por exemplo, que depois, se vocês quiserem dar uma olhada. Então, assim, retornando, talvez eu consiga retornar agora à pergunta do Paulo, se a capoeira é brasileira. A capoeira, ela pode ter até, e aí, mas não tem nada em África que seja capoeira. Não, mas se você for em África, você vai ver muita coisa que resulta no que é a capoeira para a gente. Porque também tem isso, né?
o tráfico negreiro, a escravização foi tão cruel que ela separava. Quem é banto vai para um lado, quem é iorubá vai para o lado, quem é kikongo vai para o outro. Então, a capoeira é um grande caldo. Então, você não vai achar em África capoeira, justamente porque a capoeira é feita por muitas etnias que lá não conviviam juntas. Mas a capoeira é africana. Eu tenho até uma certa divergência um pouquinho com o mestre, que eu não dizia que é afro-ameríndia, não. A capoeira é africana. A capoeira é africana, ela se dá em solo brasileiro, como o samba é africano, como o jazz, diferente do que o Vinícius de Moraes sinaliza nessa entrevista, o jazz é preto. O jazz é preto nos Estados Unidos. E por que o jazz? E por que o jazz e não o samba? Porque lá eles foram proibidos de tocar tambor. Então, os instrumentos de sopro, correram para os instrumentos de sopro. Então, assim, eu não sei se, Paulo, se está respondendo a sua pergunta, a capoeira é africana, embora ela surja em solo brasileiro. Mas ela surge em solo brasileiro por corpos africanos. E corpos africanos tentando, usando como arma de libertação justamente da galera branca. Então, assim, não tem como... O Brasil em si, já é, de certa forma, por constituição racista. Então, eu não posso dizer que a capoeira é brasileira se o Brasil é para o Brasil é uma terra que se funda no racismo. Se não houvesse racismo, não haveria Brasil. Então, eu não tenho como dizer que a capoeira é brasileira. Eu nunca vou dizer isso. Capoeira veio de Angola, não veio da Bahia, não. Isso é um grande mestre que canta sem nunca ter estudado a história do Brasil, talvez. Porque a sabedoria é uma coisa diferente do conhecimento. Então, esse mestre adquiriu sabedoria para cantar isso de uma forma muito linda. Capoeira veio de Angola, não veio da Bahia, não. Embora, né, a fonte da capoeira que a gente pratica hoje em dia, no Brasil inteiro, tem muita relação com a Bahia. Mas a capoeira veio de Angola, a capoeira é africana. Falo muito, né? Nossa. Mas falou legal, eu gostei muito. Eu vejo também um pouco essa coisa da circunstância, da época, né? Naquele então que eu estava te falando, comentando com vocês, anos 60, 70, o valor da vida negra ele era diferente do que a gente já começa a ver nesse momento, apesar de todas as dificuldades, mas talvez fosse uma situação ainda mais raiz, que essas falas de algumas personalidades aí brancas, na época respeitadas, hoje a gente consegue fazer a leitura correta, né? Do que eles estavam falando. E eu vejo a capoeira como uma estratégia muito importante e interessante de cultura e de sobrevivência do povo preto, não só como luta, mas como essa estratégia que tem uma força cultural que junta, né? Quando eu estava falando da capoeira como dança, mas é essa dança dentro da luta, né? Como uma estratégia quase que de hipnotizar o outro e poder dar seus golpes, né? Da mesma maneira, a gente via, e com assim muita curiosidade, o que era uma figura, por exemplo, teve muitos outros, mas a gente começou falando do Baden-Powell, né? Ele pegava uma música feita por uma figura como essa e ele transformava em outra coisa, né? E era uma pessoa, como muitos dos negros jazzistas americanos, e essa música preta, que é o jazz, também muito bem formados do ponto de vista da música europeia, né? Então, formados em piano, formados em saxofone, em trompete, esses caras foram grandes e são grandes virtuosos, mas
com formação muito profunda, né, da cultura branca, mas sabem pegar, sabem fazer a capoeira, né, sabem fazer a luta, que é usar diferentes formas de conhecimento para colocar o seu ponto. E é um ponto indiscutível, né? Músicas como samba, como o jazz e outras manifestações de música negra. Então, eu estava me lembrando muito dessa estratégia, dessa dança, dessa malemolência que alguns brasileiros tiveram numa época onde, no final de contas, a exploração da música negra permitiu também, né, como uma figura dessa que você estava comentando, que eu coloquei inicialmente, essa exploração abriu um certo espaço para a nossa entrada cultural e fazer uma dobra ali, né, fazer uma recolocação, e a gente, enquanto pessoas negras, a gente captava a mensagem, né? Fala, esse cara está fazendo, está utilizando a nossa música, né, para o prestígio dele, mas olha como que a gente, na verdade, veria essa produção cultural, né, e faziam a releitura. Então, isso foi muito importante para a gente naquele momento, né? Compreendendo que a capoeira é o dia a dia da gente, essa luta é o dia a dia da gente, e que os músicos negros também estavam fazendo a partir dessa colocação do que estava sendo colocada por músicos, por personalidades brancas, né? Hoje, talvez, a gente tinha conversado isso, eu e a Solane, o racismo não seja para essas figuras culturalmente mais admiradas de hoje, o racismo ele não é tão evidente. Naquela época podia. Era permitida a essas figuras fazerem manifestações, né, de tamanha, vamos dizer assim, ferocidade até, né, virulência. Hoje isso seria, mas hoje talvez tenha alguma coisa que seja mais insidiosa, né, que é uma certa gentileza que ela é toda tomada pelo racismo. Então, a nossa luta ela ainda é muito necessária. Hoje a gente tem conceituações como, por exemplo, nanorracismo, que é das gentilezas racistas e que às vezes a gente custa perceber, né? Nos espaços, né? No dia a dia, nos cumprimentos, né? Mas que sempre valoram de uma forma ou de outra a nossa vida. Então, eu gostei muito de te ouvir, acho que é absolutamente preciso, correto, mas eu vejo também que cada época nós temos que ter a nossa luta, a nossa capoeira, né? A nossa forma na verdade, estar dando um recado para os outros que vêm vindo. Muitos dos nossos fizeram isso naquele então. Bacana, muito legal. Tem uma jovenzinha baiana que ela chama Suede Nunes, e ela tem um álbum que chama Travessia, que é muito bacana. Vou falar uma parte aqui que ela canta a música, a história do lado de cá. Ela fala, quem quiser que pegue, a história do lado de cá. Quem te falou não me deixou contar. Eu acho também, falando um pouco mais recente, né, dos anos 80 para cá, tem uma história aí que foi contada e que eu acho que a gente está tendo a oportunidade de contar a nossa versão. E eu acho também que muitas pessoas ainda se apropriam, né, da história e acham que só tem aquele ponto de vista. E eu acho que a gente poder fazer, né, essa discussão hoje, poder levar aquilo que a gente acredita e vivencia no corpo, compartilhar no dia a dia, né, no trabalho, nos espaços que a gente circula, de suma importância, né? Então, isso que o contramestre traz, assim, bom, tem uma história que eles vão querer contar e tem a história que a gente vai também contar a nossa versão. É fundamental. Eu acho que quando o Manuli traz, né, essa questão aí
que as pessoas se esquecem de contar a verdadeira história. Mas eu não acho que é esquecimento, mas que a gente também tem uma posição, né, política e na vida de poder reivindicar, né, essa história que passa no nosso corpo e a história que a gente também quer para o futuro, né? E aí tem uma história que eu queria que o mestre Marrom contasse, ou alguém do grupo que está aqui, que quando ele fala da capoeira que é luta, né, acho que poder contar um pouquinho aí do grupo Nigoma, da Casa Nigoma, das atividades que tem feito, que eles têm desenvolvido, que eu acho que é a história, né, que a gente quer ouvir, assim, e se espelhar. A história do Nigoma, né, nessa comunidade aqui da Babilônia, ela vem de muito tempo, né, à vontade, e eu moro aqui na comunidade, né, não sou nascido e criado aqui, né, mas já moro aqui há bastante tempo, e a minha vinda para a comunidade, né, a minha vontade, né, que começou a surgir de eu morar aqui, foi uma vontade através de fazer o trabalho aqui na comunidade, né? Então, tipo assim, hoje em dia aqui na comunidade tem a especulação imobiliária muito forte, né? Muita gente de fora morando aqui, muito estrangeiro, muito hostel aqui, né? Muita pousada, né? Ali, e aí é uma galera que chega e encontra uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? De fazer o que a galera já faz, que é multiplicar os seus bens, né? Que eles sabem fazer isso muito bem, né? Tem condições para isso, financeira, né, mental, base de família, confiança dentro do sistema, né, do sistema capitalista. A galera faz isso. Então, a minha vontade de vir morar aqui realmente foi fazer o trabalho. Conheci o presidente da Associação de Moradores, né, e começamos a trabalhar aqui na Associação de Moradores aqui, sabe, 20 anos atrás. E aí ele deu a ideia, perguntou se eu queria, né? Eu falei, arrumar uma casa para mim. O morro era muito pequeno ainda, era tudo muito... O morro hoje está grande, né? Ele é pequeno, mas cresceu muito. Quando eu cheguei aqui, para ver lá atrás, 20 anos atrás para hoje, então o morro está enorme, né? E aí ele conseguiu ver uma casa aqui para mim, né? E na época era R$6.000, pra vocês verem como era barato, né? E é uma casa muito legal, assim, de estuque. Era uma senhora que não podia mais subir a ladeira. Ela não dava para subir mais. Ela teve que morar em Niterói com a filha dela. Dona Almerita é o nome dela. E aí eu comprei a casa, assim, de estuque, assim. E aí eu lembro que eu estava morando na casa, assim, aí eu lembro, assim, que eu acordei, minha casa de estuque, eu estava fazendo obra, e dentro da casa, assim, vários buracos, né, para fazer a coluna, aquela coisa, que a casinha dela era bem antiga, precisava de fazer uma base melhor. Aí eu lembro que eu acordei de manhã, assim, um espaço muito pequeno que eu ficava, que eu dormia, era só minha cama, assim. Aí eu lembro que aí tinha televisão, eu liguei, estava tendo o acontecido lá do 7 de setembro, lá das torres gêmeas lá dos Estados Unidos, eu lembro disso, como hoje, né, eu morando já aqui. E aí lá, né, então é isso. Comecei a fazer, a melhorar essa casa, e aí fazendo o trabalho aqui na comunidade. Não foi fácil fazer o trabalho, foi mais fácil fazer a casa do que eu fazer o trabalho, porque chegou uma época que a rede evangélica começou a crescer muito nas comunidades. E aqui não foi diferente. Então, era difícil você adentrar nesse meio. E eu não sou evangélico, né? Eu não tenho nada contra, entendeu? Tenho nada contra, né? Cada um na sua, mas eu tenho a minha, né? Eu tenho onde eu deposito a minha fé, né? Eu tenho as minhas coisas, mas consigo me relacionar muito bem. Diferente deles, eu me relaciono muito bem, tenho facilidade de me relacionar com qualquer outro tipo de religião.
E aí, sim, era, né, você conquistar a comunidade, você adentrar, conquistar a comunidade, né, te acolher. Graças a Deus fui acolhido, graças a Deus os orixás fui acolhido. E aí depois começar o trabalho com a criançada, né? Então essa é a história do Ningoma aqui na comunidade. E aí a gente trabalhando com iniciativa nossa mesmo, assim, com, né, nada com verba de governo, todo o dinheiro nosso, das aulas, do dia a dia, viagem dali, viagem daqui, trabalha, dá aula, né, sobe, desce, e aí pegando esse dinheiro que você ganha lá no asfalto e você trazendo para a comunidade. Isso é uma coisa muito interessante, né? Então, sim, você ganha, né? Você está ganhando, não tem como, né? As grandes corporações todas, né? Tudo gira em torno, né? Esse grande comércio, tá? Todo esse capital, ele ainda não é um capital preto, né? É um capital na mão dos brancos. A gente tem que aprender a pegar isso, né? E aí, como a gente ganha, né? Não é fácil. E aí quem tem a oportunidade de ganhar, né? Como eu tive, alguns outros artistas aí conseguiram, né? Outros jogadores de futebol, musicista, música, aquela coisa toda, você ganhar, né? E você depositar dentro da tua comunidade, tá? Essa é uma coisa assim do qual eu prezo muito, né? Prezo muito. Então essa história do Ningoma, assim, o dinheiro que a gente via ganhando, a galera, a gente colocou aqui. E aí, com o tempo, não foi fácil e não foi de um dia para a noite. A gente foi construí a minha casa, fiz minha casa em cima e embaixo a gente construiu uma escolinha, né? Um centro cultural, né? Nosso quilombo urbano. E aí a gente construiu, tem uma estrutura, banheiro, né? Tem um espaço legal onde a gente atende a criançada aqui. Na época do confinamento da Covid, né, quando estava, né, a gente conseguiu aprovou um projeto pela Fiocruz, de enfrentamento à Covid. Foi muito interessante esse projeto, foi muito legal, porque assim, no auge, assim, né, lá todo mundo com máscara, cheio de criança aqui, para mais de 20, 30 crianças, aí estudando, fazendo aula de reforço, aula de arte, aula de capoeira, né, aula de música, e acabou o projeto. A gente continuou com iniciativa nossa mesmo, a gente tem grupos fora do Brasil, aí a gente faz uma campanha para a galera tem um pessoal que deposita, né, por mês uma grana, para esse dinheiro ser revertido, para poder a gente manter os projetos, e com isso a gente vai trabalhando nos editais também, para poder a gente tentar, né, manter, porque precisa, né, ter um recurso financeiro assim, né? Então essa é a história do Ningoma aqui dentro da comunidade, né? Da gente trabalhar e continua essa coisa de estar ganhando dinheiro com as aulas fora, né? Lá embaixo, no asfalto, e aí a gente vai trazendo. A gente também aqui a gente construiu um barracão aqui também, que tem um trabalho com reciclagem também. Tem uma empresa aqui de fora, né, que trabalha aqui com reciclagem, com material de plástico, né, onde recolhe o material e aí aqui mesmo eles trabalham, e aí faz mesa, cadeira, cinzeiro, e aí traz a criançada também para interagir com esse trabalho também, que é muito interessante, né, esse trabalho. E aí agora a gente está com a campanha que é a comunidade trazer o material, né, de plástico para cá, e com isso a gente fazer uma troca, né? Eles trazem o material e aí com o material que eles processam, e aí eles recebem, em troca, recebem mesas, aí cadeiras, aí vai recebendo o que vai sendo feito, né, com esse material, né? E aí também rola as aulas aqui para adulto também, às vezes, né, uma vez por semana, né, uma vez por mês aqui, e a gente tem um centro cultural lá embaixo da ladeira, né, na ladeira lá embaixo, no pé da ladeira, que é o Clube Copa Leme, que a gente já está lá há mais de quase 40 anos lá, né, o centro cultural. A gente tem uma sala que a gente arrenda, e é o nosso QG, e a gente conseguiu fazer o nosso QG. A capoeira tem um problema sério, que é de espaço. Os mestres de capoeira, pela história, né, que a gente já foi falado aqui,
a gente não depende de recursos para a gente comprar os espaços, né, lá embaixo, ter a nossa sala própria. Então, a gente sempre está arrendando a sala, alugando algum espaço cultural onde a gente tem um horário. E para ser a capoeira, para ser tirada desses lugares é fácil. Então, muitos mestres perdem os espaços assim, entendeu? Está com o movimento todo, de uma hora para outra a pessoa perde o espaço, às vezes aumenta o aluguel, não pode pagar. E aí eu vivenciando isso, né, vendo com experiência com os outros mestres também, com muita gente, aqui no morro aqui a gente já construiu um espaço que amanhã depois, se a gente tiver algum problema lá embaixo, a gente tem o nosso espaço aqui próprio, entendeu? Que a gente pode trabalhar aqui a hora que a gente quiser e quando quiser, né? Então, tipo assim, é numa comunidade, né? Você sobe e a comunidade aqui é pequena, né? Mas ela é uma comunidade como outra qualquer. Não é porque ela é pequena que ela deixa de ter alguns tipos de, né, de coisa assim. Ela tem suas mazelas, tem suas coisas boas também. Ao contrário do que muita gente acha, né? Tem muito mais coisas boas aqui do que coisa ruim. Quando tem alguma coisa aqui que não é legal, é proveniente, é resultado de um projeto lá de baixo que joga para cá, né? Então, ver aqui, né, nossos jovens aqui, né, aqui trabalhando, né, no poder paralelo, assim, a gente sabe que aquele jovem ali é o que menos ganha, entendeu? Eles são o que menos, né, eles estão ali dando a vida deles, porque não ganham nada. E quem ganha mesmo, a gente sabe quem é que ganha mesmo, né? Então, assim, bem triste, né? E aí a gente vai trabalhando com a criançada aqui e a gente espera que no futuro a gente tenha passado alguns valores para essa criança, assim, entendeu? Para poder a gente ter alegria, como já teve aqui, de ter jovens aqui, que a gente trabalhou com eles e hoje em dia eles estão aqui, eles têm o trabalho, têm a família deles, assim. Esse é o maior retorno que a gente pode ter. Porque trabalhar com a criançada com a capoeira, não necessariamente que esse jovem ele vai se manter na capoeira, treinando capoeira. Ele vai continuar sendo capoeirista, porque ele nasceu capoeirista, vai morrer sendo capoeirista. Mas ele vai estar agindo em outras áreas com a capoeira, entendeu? Ele vai ser capoeirista em outras áreas. Fez a faculdade dele, está trabalhando numa empresa, ele montou uma coisa para ele tem uma coisa ali. A capoeira dá isso para o jovem, entendeu? Essa coisa entendeu? Da autossuficiência, entendeu? De ser proativo, tá entendendo? E entender também algumas pegadinhas, algumas armadilhas que a sociedade impõe, né? Que a gente vê nosso jovem aqui, né? Dentro das comunidades, entendeu? Trabalhando para o poder paralelo, entendeu? E a gente fazer esse jovem entender isso, entendeu? Entender isso, que ele está ali, entendeu? Que ele está ali arriscando a vida dele para uma galera nada a ver. E aí dá a volta por cima e vai ser dono do seu próprio destino, entendeu? Então é isso que é a ideia, né, de passar para esse jovem aqui. Essa é a luta, essa é a nossa luta, entendeu? E aí disso vem essas políticas, né, de reparação, entendeu? Aí, né, a gente, no dia a dia, na capoeiragem, a gente fala assim sobre tudo, né, fala até o que eles chamam de droga, né, o que eles chamam de droga, a gente abriu o olho dos jovens para essa palavra, né, e essa criminalização, né, que aí sabe na costa de quem cai, né, essa criminalização, né. A gente sabe muito bem aonde isso atinge, né, então é isso. Malu. Boa noite a todos, a todos, a todos. Vou ligar aqui a câmera Mas eu estou aqui atenta ouvindo todo mundo. Muito bom ouvir os mais velhos. É uma aula estar aqui também, né? Escutando todos. E aí eu venho só testemunhar, né? O trabalho que o mestre já vem falando. Deixa eu ligar aqui a câmera. Essa questão da capoeira ser um projeto social de emancipação, não sei como é que fala, da população preta, periférica, né? Eu conheci a capoeira Angola, né? Especialmente com 10, 11 anos de idade. Retorno à capoeira depois do ensino médio, né? Após finalizar o ensino médio. E aí, para mim, capoeira entrava como uma coisa assim, uma memória afetiva, né? Da infância. Mas eu não sabia que tinha todo esse compromisso, né? Com relação às causas, né, sociais, né, que a gente enfrenta no nosso cotidiano, tanto a questão do feminicídio,
do machismo, da homofobia, e o ponto principal, né, o que também perpassa por tudo, né, que é onde surge a capoeira, é a questão da luta antirracista, né, para a gente falar de tudo isso, a gente sempre vai falar da raça, né, e a raça que lutou, né, para poder se manter. E aí eu me conscientizei também, né, também dentro disso eu me conscientizei, assim, no meu lugar, né, entendendo não só esse lugar de inferioridade, né, de, eu sou preta, afro-indígena, e sofro na favela. É ver também o quanto que a cultura, né, preta também, ela nos enaltece, né, também, nos coloca também. Capoeira, para mim, trouxe muita autoestima, apesar de, atualmente, ainda assim, não estou isenta às armadilhas no caminho, mas me deu uma arma para lutar, né, porque aprendi que o melhor golpe da capoeira é a saída, né? Como se sair de determinadas situações, né? Então, como dançar, né? Mediante as armadilhas. E aí eu vejo isso nesse retorno, né? Para capoeira, assim. Eu também faço parte da cultura do hip hop, né? Sou grafiteira. Então, foi tudo muito junto, né? Eu trabalhava de CLT para uma empresa privada que prestava serviço terceirizava para televisão, né? E aí eu trabalhava muito com call center, né? E aí lá eu fiquei 2 anos em silêncio, ouvindo muitas coisas, né? Pessoas com a mente muito pequena, falas racistas. E aí quando eu entro num projeto de grafite, em seguida entro para capoeira, começam essas discussões, né? E aí eu começo a vir muitas revoltas. E aí eu cansei de me silenciar e fui, me posicionei. Uma forma deles acabar com o problema, né, que era a minha consciência vindo à tona e a minha não aceitação, foi me demitir. E aí começa a minha trajetória, né, com a capoeira. O grupo Ingoma foi um grupo que me trouxe muito essa força, né? E eu também sou fruto de projetos sociais, né? Porque eu fui criada em orfanatos desde criança, é onde eu conheci a capoeira. Então, o trabalho que o mestre faz hoje, né, na comunidade, eu acredito que a gente não vai salvar todo mundo, mas vai ter 2, 3 jovens ali que, né, mesmo que de repente na adolescência, que é onde a gente se distancia um pouco, né, porque vem a cobrança de ajudar em casa, né, conciliar com os estudos, pode ser uma semente, né, que vai brotar. Então, é isso, né? Também ser testemunhar isso, né? Não ser uma coisa folclórica, capoeira, é coisa bonita, as pessoas pretas estão ali. Não, a gente está ali na luta, resistindo, mas a gente acredita, né? Como o mestre falou, né? Que cada um de nós aqui, né? Dentro desse coletivo, a gente preto, né? Porque o grupo é muito amplo, é um grupo diversos, que já está aí por aí, né? E aí é basicamente isso que eu vim trazer, né? Eu já fui convidada outra vez a estar aqui, mas não pude estar por uma questão de familiar também, né? É uma família que tem bastantes questões, assim, que não vem ao caso expor, né? Que não depende na minha imagem, mas falando de mim, eu posso expor isso abertamente, porque pode ser que outros ouvintes, né, possa também entender, né, o movimento, que não é só um movimento corporal, a capoeira é um movimento político nesse lugar, né, de empoderamento e de humanização também, né? Que é o que o mestre sempre fala, muita gente às vezes não gosta de ouvir. Tem essa dificuldade da escuta, né? E eu aprendi muito a sentar e escutar, né? Às vezes até coisas que não concordo, né? Dos nossos irmãos ali, brancos, cometendo umas branquices, a gente, assim, ainda assim tem um espaço de escuta, né? Quando abre a roda de sentido que o mestre muito fala, e aí ali é um espaço de formação, né, pra gente, assim, até para poder também lidar com essa raiva que tá dentro da gente, né, que a gente olha pra pessoa e fala, caralho, essa pessoa é muito branca, gente, mas é uma pessoa que ainda assim tá tentando, né, mas é isso, né, capoeira a gente não pode perder a essência, né, tem dança, tem essa coisa bonita que quando a gente joga entre nós, a gente não vai dar um golpe para desmoralizar e não fazer o outro voltar, porque ele é uma peça importante, mas sempre fala. Mas se no caso do vamos ver, a gente vai dar o golpe para acertar e para nos defender, né? Mas não entre nós. Mas é isso. É agradecer mais uma vez. O mestre me convidou a estar aqui, fez esse chamado, né, para estar. Então,
também não queria ficar em silêncio. É uma luta também falar, porque eu sempre tive muita dificuldade de falar. Mas hoje, no lugar que eu estou, né, como arte educadora também, é importante que a nossa voz ecoe, né? Nada adianta um conhecimento sem sabedoria. Então, talvez quem possa ouvir, né, as próximas gerações, sei lá, alguém possa entender, né, que o Grupo Ingoma é sobre isso, né? Sobre essa política aí que a gente está tentando falar aqui. Mas é isso, basicamente, passo a palavra. Malu, Oi. Malu, você tatuou no seu peito a frase "continue a nadar". Ai, caraca, esqueci. Sim. Então, conta para mim o que isso tem a ver com a capoeira. Tem a ver com a dor, né? Poucas pessoas, muita gente me vê sorrindo e tal, mas eu venho de um lugar muito, muito precário, né? Minha família é muito pobre. E às vezes a minha família me traz muita tristeza. E eu moro à beira-mar, né? Então o mar acaba sendo uma forma de conexão e uma forma terapêutica, porque eu preciso respirar, só respirar para nadar. Não preciso muita coisa, não preciso pensar. Então, no momento que eu estou nadando, é o momento também que eu só respiro, né? Porque a gente sabe que o nosso nível de estresse numa cidade, às vezes a gente consegue aliviar através da respiração. Eu nunca tive muito recurso para pagar psicólogo, essas coisas. E para mim foi a forma que eu consegui ter como forma terapêutica, né? E a continuidade, né? Vai vir desafios, vai vir tristezas, vai vir. Que a gente já nasce chorando, eu já entendi que a gente vai morrer chorando. E que para mim é isso. Aí tem um filme do Nemo também, que tem a Dory, né? Que é uma. Porque o filme ele é assim. E aí também tem essa coisa do filme, do desenho, né? Porque hoje eu gostar de desenho, gostar de pintar, foi porque a televisão, os desenhos foi uma forma de entretenimento, né? Para mim também foi uma forma terapêutica, né? De desenho, era o brinquedo que eu tinha em casa. Eu não tinha muito brinquedo, mas bastava um lápis, uma caneta, eu estava ali passando horas, e até hoje não é difícil, não. Eu estou conversando aqui com vocês, quando eu vou ver, estou rabiscando qualquer coisa, sei lá. É meio que já faz parte um pouco de mim. E aí também tem essa relação com o desenho, né? Que conta a história de vários peixinhos, que todos esses peixinhos, eles têm um defeito, mas eles conseguem superar esses defeitos. E a Dory, né? Que ela fala, continue a nadar, 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 para achar a solução. Aí meio que fala sobre isso, né? Ela tem problema com memória, como eu também tenho, porque eu sou afro-indígena, né? Então, me reconectar com a minha história é um peso, assim, às vezes, porque meu pai morreu muito cedo, minha mãe, né, que é onde vem minha cultura indígena, foi catetizada, então é meio que um apagamento, né, também. Eu tenho isso, eu sofro esse apagamento de memória, mas tem algo dentro de mim que, tipo, me leva, sabe? E eu vou encontrar os meus, assim. E aí, meio que a capoeira também é uma forma de encontrar com os meus semelhantes, sabe? Pessoas que estão na mesma confluência e tal. Aí, com relação à capoeira, é um pouco sobre isso, assim, né? É eu continuar, mesmo com toda a dificuldade, buscar, né, o que me impulsiona, o que pulsa o coração, né? E a Dori, mesmo no esquecimento, ela vai seguindo a intuição dela. Então, é meio sobre isso, é sobre seguir a intuição, mesmo mediante as dificuldades. E aí, e também tem o álbum como é que fala? O Edige, que fala debaixo d'água, né? Que é um álbum que é a mulher negra imersa, né, nas suas questões, e aí tem um momento que ela está grávida, aí sempre com essa relação do mar, então eu passei por um momento assim, de profunda tristeza e ouvi muito esse álbum também tinha essa relação, então são várias referências assim que eu falei, e uma coisa também, quando alguém olhar para mim, essa pessoa olhar para si também, né, não ficar, tipo, é uma mensagem para mim, que para o outro, como arte, vai ter uma outra interpretação, então é meio que umas coisas aí meio mais mandinga, né? Sério. Olha, eu tenho uma proposta para te fazer, que é uma troca. Eu sou psicoterapeuta. Eu te atendo, se você me ensinar a nadar. Eu te ensinar a nadar? É. Respira. O primeiro passo é respirar. Bom, não, eu sou meio burrinho, eu vou precisar de muito tempo para aprender. Felizmente, eu consegui aprender a nadar também, fruto de projeto social.
Então, você tem meu telefone? Acho que não. Não? Então, você tem papel e lápis aí? Assim, você rabisca o meu telefone. E se um dia você quiser me ensinar a nadar, você me liga. Tá, pode falar. 987 987 960 960 454. 454. Estou te esperando de coração aberto. Qual é a sua profissão que você falou? Como é que Eu fala? sou psicoterapeuta. Você não quer fazer terapia? Psicoterapeuta. Então, é uma das muitas coisas que eu faço. Se você quiser fazer terapia comigo, em troca Tá de bem, ensinar a obrigada. nadar, estou te esperando de coração aberto. Tá bom? Obrigada. Nada. Fechar aqui. Passa a palavra, gente, quem quiser falar. Seu ator, cadê tu? Vantuil? Oi, Seu gente, ator, tô aqui. Oi, tô aqui, gente. Eu tô se só ouvindo apresente, também. mulher. Me apresento. Ai, gente, eu tô sem a câmera. Peraí. Tá um pouco barulhinho, mas. Deixa eu ver se dá pra aparecer. Você tá me vendo? Acho que eu liguei. Então, prazer, me chamo Sil Ator, sou do coletivo Ningoma também, né, da comunidade. Mas também me chamou para participar aqui, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas cheguei. Estou ouvindo aqui a galera, né, falando, né, sobre a capoeira, como ela influencia também na nossa vida, né. Assim, eu posso falar de minha experiência, né, eu sou do Maranhão, né, eu cheguei na capoeira, acho que eu tinha 13, 14 anos, né, comecei a treinar com o mestre Sapati, a companheira do mestre, e desde então a capoeira vem mudando minha vida muito. Deixa eu fechar aqui, gente. Hoje em dia eu tô começando minha vida como educadora, né, a partir da capoeira. Uma coisa muito, muito nova para mim, assim, né, muita aprendizagem. A capoeira vem desse lugar, né, assim, outro dia até o mestre falou, né, capoeira como lugar de cura, né, e aí eu fiquei pensando, caraca, mano, pô, a capoeira é um lugar de cura, assim, para mim, né, um lugar de reencontro também, né, e como o contramestre coqueiro falou, né, a capoeira, ela é preta, a capoeira é africana, né, e é esse lugar para mim de me conectar com a minha ancestralidade, né, assim, a partir, né, da experiência da minha experiência, né, como uma pessoa maranhense, como uma pessoa que está aí assim desenvolvendo, né, nova, né, eu tenho 19 anos e, enfim, para mim é tudo muito novo, né, e aí é esse fortalecimento, né, de cura, de estar também no lugar de periferia, de estar no lugar de crescimento, né? De se ver, como a Malu estava falando, é sobre ter memórias, né? Infelizmente, esse processo de colonização, ele vem com apagamento de memória, né? Também é uma parada também muito, muito, muito escrota, né? Ela vem para enaltecer o branco e sempre diminuir as pessoas pretas. E a capoeira, ela está nesse lugar de crescimento, de reconhecimento para mim própria, né? Assim, e para as pessoas pretas que estão no espaço, né? Também saber se comunicar, saber falar. Como o Malu falou também, eu tenho uma dificuldade de falar, né? Absurda, mas enfim, estamos praticando aqui. Eu sou artista de rua, né? Também. E aí eu tô aprendendo muito, assim, me comunicar, né? Com as pessoas na rua. Assim, fico vendo as diferenças, né? Querendo ou não, a rua traz uma sagacidade. E eu fico vendo a diferença, né? Assim, umas coisas que eu fico, caraca, velho, aí, se não fosse a capoeira, eu me meteria nessa rabuda aí. Ai, ai. Enfim. É isso, eu não tenho muito a falar, não, gente. Eu tô ouvindo aqui, tô meio tímida para falar, eu tenho dificuldades. Aí é esse espaço aí que eu tenho a contribuir. E é isso. Se tiver mais alguma coisa para falar, eu falo aqui.
É para todos. Passa a palavra. Fala, Vantuil, aniversariante. Acho que ele acabou de sair, não foi ele que saiu agora? Às vezes a gente vai falar, aí vai tentar ligar o microfone e sai sem querer, mas eu acho que ele voltou. Eu só queria, quando ele está ali se preparando, eu nunca tinha ouvido a Suelton falando, né? Mas eu já vi ela na roda e até falei para ela quando a gente se encontrou alguns dias atrás, que ela falou que eu estava muito sumida. Eu vou ter que contar essa história, que ela ia me dar uma rasteira quando a gente estivesse na roda. Eu falei assim, cara, vai ser muito difícil, porque quando ela entra na roda, é tão deslumbrante, assim, é um jogo de corpo, é tão incrível, que eu falei assim, dificilmente eu vou entrar na roda com você, porque eu sempre vou estar assistindo, porque é de uma magia, assim, é um encanto, e a capoeira, acho que para mim tem esse lugar, né, de uma conexão energética, assim, que não tem como explicar, eu acho que é uma coisa mesmo da vivência, assim, não tem palavras. Vou passar a palavra falando nisso. É verdade, capoeira, ela tem uma energia, né, capoeira, quando você chega, assim, pra mim, né, que já falando de meu ponto de vista, eu chego às vezes, o coração, quando eu tô ali perto de jogar o coração, energia, cara, meu Deus do céu, que o me protege aqui, entrar nessa roda, não pra machucar, né, a pessoa, né, óbvio, né, mas na, a capoeira é um ritual, né, assim, tem um início, tem todo um processo, né? Não tem um fim. O mestre sempre tem essa fala, né? Capoeira é início, começo, início e começo de novo. Você não encontra o fim da roda, né? Você olha assim pra você e fala, onde é que termina? Mas sempre pergunta, sempre faz essa pegadinha. Qual é o fim dessa roda? Aí todo mundo fica procurando assim, e aí realmente não tem esse fim, né? Capoeira é um ciclo, é aquela energia. Tem o ritual das pessoas tocando, o ritual das pessoas cantando. Para ter alguém jogando ali, tem que ter alguém cantando, tem que ter, né? É a comunidade, né? Capoeira é a comunidade. É preta, né? E falar em comunidade, né, Suatu? A Suatu chegou com 13 para 14 e hoje está com 19 anos. E eu vi muito isso, que eu achei muito bonito, né, que é a comunidade, né, como que muita gente se envolveu para a Suatu finalizar o ensino médio, um deu aula particular para ela para dar, porque ela veio com uma dificuldade de estudar, né, não sei se eu posso falar muito sobre isso, mas o quanto que a comunidade se voltou à necessidade dela, né, assim, para poder cuidar, né, já que ela estava ali, e hoje ela está fazendo esse trabalho, né, como nossa futura mestra aí, que eu vejo, um futuro promissor, né, porque é uma menina também muito interessada em tudo que se coloca a fazer, né, e aí eu vejo muito essa evolução, né, eu falo sempre, poxa, você evoluiu muito, porque a Soto, quando eu conheci ela tinha um cabelo esticado, pra vocês terem uma ideia, o cabelo dela tinha química. Hoje ela cada hora faz trança, faz não sei o que, sabe? O cabelo da mulher negra, quando você vê uma mulher negra que aceita Soul Black, isso já é muita coisa, né? O cabelo é ori, é estética. E aí quando você vê eu vejo muito isso. Eu sou uma pessoa de pele clara e eu tive uma mãe muito insistente, né, com relação ao cabelo. Minha mãe tem cabelo liso pela ancestralidade dela, né, indígena. Mas ela assim falou assim: nossa, eu sempre quis ter o seu cabelo, não sei o quê. Então, minha mãe, toda vez que alguém implicava comigo, ou eu tivesse que. Eu tive a oportunidade de alisar, né, de graça, uma amiga também, que era da mesma cor que eu, mas a mãe trabalhava com cabelo, e era super moda na adolescência. Aí hoje eu já vejo uma adolescência, assim, né, que com outra perspectiva, assim, essa mudança
de uma geração que está mais assim, né, mais avançada, né, nas suas raízes assim de aceitação. E eu vi isso muito na Ciuatu, essa evolução, né? E eu vejo também a participação da comunidade da capoeira com ela, né? Em relação a esse empurrão, né? Claro que é, é nítido, é bem escuro que também vem da parte dela também querer isso, né? Porque ela veio do Nordeste, menor de idade, e hoje está aí, né? Daqui a pouco entrando para um curso superior, né? E tá fazendo esse movimento de capoeira e tal. Eu acho que é esse projeto, sabe, que funciona. Eu já estou no grupo já faz 6 anos. Eu entrei antes delas, eu entrei 2, 3 anos antes, eu já sou atuo, já está nesse lugar, puxando trabalho com capoeira, né? Às vezes o pessoal vai por aqui, não, vai por aqui, às vezes dá aquele atrito, mas é um conflito não de exclua, né? Não é excludente, sim, para poder ajustar, né? E aí eu vi muito esse projeto com a Ciuatu, né, de perto, assim, né, hoje tem as crianças menores e tal, mas a Ciuatu é uma pessoa também que tem uma família que também trabalha com capoeira, né, tem o Bom Cabelo, contramestre, e tem o Birró, que também, né, o Birró foi criado na Babilônia, onde tem o trabalho que o mestre hoje tem, nosso grupo, e tem o Bom Cabelo, que, né, tá fora do país, né, multiplicando a capoeira em outros espaços, com o grupo Engoma, né? E aí eu vejo, é sobre isso, sabe? Eu fico, pô, caraca, cara, realmente. Aí nessas horas que, quando as pessoas que conhecem o mestre por 1 hora, 40 minutos, começam a criar, esse mestre aí. Ai, de tudo. Porque eu já ouvi muito, sabe? Eu sou uma pessoa que observo muito. E aí, depois das rodas de conversa, as pessoas começam a cochichar, começam a falar. Aí você, sem querer, você acaba ouvindo. E aí as pessoas que acabou de chegar não entendem, né? Vai ouvir daqui lá na frente. Muitas coisas, às vezes, eu também não entendia, né? Às vezes até as pessoas brancas na capoeira também. Falei, pô, a gente tá falando de cultura preta, falando sobre pretos e tem brancos aqui. Hoje eu entendo, né, o branco ali, mas para o branco estar ali, ele precisa entender, né, aonde ele está se enfiando, e é o que o mestre desde o início falou, né, quando a gente percebe que a capoeira é compromisso, muita gente sai, e a Ciuatu não, a Ciuatu ficou, né, porque ela também foi chamada para o compromisso, sabe? Não foi porque o mestre sempre fala, não basta ser só preto, né, e tá aqui, porque às vezes tem os nossos irmãos também que estão cegos e quer permanecer cegos, sabe? Mas não, mas a gente entende também que é um projeto, né, para que as pessoas fiquem adormecidas e não entendam as suas potências. E aí eu só vejo a Suatu crescendo, 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 eu fico, caraca, tipo assim, pô, e ela é minha amiga, sabe? Tipo assim, porra, sabe, dá orgulho também. E aí isso é trabalho do mestre, trabalho do Engoma, trabalho também de, né, de algumas outras lideranças também que chegaram junto. Então, não abrindo a intimidade dela aqui, porque eu acho que não cabe também falar por ela, né? Ela mesma possa falar, mas esse projeto de educação, né? Que educação é essa que a gente está falando, né? E é isso, né? Ela agora está passando desse processo da fase adolescência para o jovem adulto, né? E agora que entra outras cobranças, né? E aí eu acho que é sobre isso, né? É sobre se colocar também, e aí eu tô vendo isso também nela, essa evolução, assim. Tem um pé quente, fique ligado mesmo, Solane. Ela fala, ela é minha amiga, mas na hora da cobrança do jogo é isso, tá treinando. Mas já falei pra ela segurar, deixar a fruta amadurecer, que ela tá, né, seu Arthur? Mas é sobre isso, enfim. Ô, amiga, pra quem não sabe, Malu é minha best friend, né, gente? Super íntima. Ela falou uma parada, né? Ela falou sobre o Ori, né? Eu tava falando com meu primo, né? Que ela também citou, meu primo Birró, também, também é do Ningoma, né? A gente tava falando sobre isso, né? Sobre a reconexão com o Ori. E sobre a identidade, né? Sobre se ver. Se ver é uma coisa assim que eu acho muito difícil. Um trabalho em mim. Eu ainda estou trabalhando, né? Assim, muito, muito, muito mesmo. E
Eu estava falando sobre o Ori, né? O Ori é onde está a nossa conexão, né? O nosso lado espiritual, né? Tanto espiritual quanto o caminho que a gente segue, né? Que nos indica, né? Pelo caminho. E como o Malu falou, eu sou semente do Ningoma, né? Eu tenho orgulho de falar isso, né? Enfim, eu sou uma semente do Ningoma, eu estou aqui por causa do Ningoma, né? Assim, tô no Rio de Janeiro, tô me estruturando aqui, né? Porque eu continuei, né? Assim, porque eu tive esse espaço, né? De começar, e eu agradeço isso muito ao meu mestre, né? E à minha contramestre, Tatiana, e a todos que são do Ningoma, porque é difícil, né, assim, continuar às vezes. Teve um momento que eu falei, caraca, mano, será que eu saio? Tem muita gente branca aqui. Meu Deus, que doideira. Aí teve um momento de conflito ali, né, que foi quando eu comecei a encontrar minha negritude, que eu via as pessoas brancas assim, aí eu ficava meio confusa e tal. Aí eu fui entendendo esse processo, né, o coqueiro também, meu contramestre. Aí fui aprendendo, né, com as pessoas, assim. Fiquei, caraca, mano, esse é o caminho, né? Buscar cada vez mais se nutrir dessa raiz, né? Enfim, que eu faço parte. Eu queria agradecer aqui ao meu mestre, né? Por estar aqui nessa comunidade, né? Por ter me recebido, né? Naquele momento, enfim. E por estar me incentivando a continuar, né? Nessa fase. E só vai crescer, é isso. Eu sou só uma folhinha, um galho. dessa raiz que é o mestre, né? E aí, Tico? E o senhor vai dar a graça para a gente da sua palavra? Oi, gente, boa noite a todo mundo. Uai, eu acho que todas as nossas histórias elas se esbarram, né, em algum lugar, assim. Então, queria deixar aberto, tô vendo que tem uma galera aí, se tiver alguma pergunta específica para a gente falar. Acho que a minha história na capoeira ela é muito parecida com praticamente a de todos aqui. Tomou alguns rumos aí diferentes, mas é isso. Se ninguém tiver nada para perguntar, posso adentrar. Mas se tiver, a gente pode seguir também essa dinâmica das perguntas, interações, que sempre é bacana também, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer diretamente sobre capoeira, algo assim? Alguém que esteja. Fala, Silvia. Fala, Helena. Tá confuso isso. Eu queria perguntar a algum mestre sobre o que significa compromisso na capoeira. Quando a Siwato estava falando, a gente sentiu compromisso no que ela estava falando, sabe? Não, todo o gestual dela, tudo. E esse lado espiritual muito forte. É isso mesmo? Tem a ver com o lado espiritual, a capoeira? Eu não acompanhei toda a discussão, desculpe. Vai, Vantuíra. Eu acho que quando a gente fala de oralidade e africanidade, a gente está falando de comprometimento. Então, a capoeira, com certeza. Eu vi aqui muita gente falando que já fez capoeira, né? E eu acho que a grande pergunta que a gente, às vezes, tem que se fazer é por que a gente não está nela, né? E lógico que o mundo é largo, muitas coisas acontecem, mas esse comprometimento, ele nasce através dessa comunidade também, né? Do que você vai fazendo, do que você vai gerando, dos pactos que você vai fazendo. Eu entrei na capoeira muito novo, né? Também. E eu lembro que o que mais me chamava a atenção e me trazia para uma certa lembrança afetiva, familiar, era essa junção da comunidade, né?
Já, você vai limpar o espaço, não vai uma pessoa, né? Vai um grupo. Você vai fazer um almoço, vai um grupo. Se tem uma roda, vai algumas pessoas, não vai uma, né? Então, como o comprometimento, ele está nisso, ele está também você chegar e olhar o espaço ele tem que ser varrido, ele tem que ser, né, arrumado para receber outras pessoas. Tem ali eu sempre lembro do meu mestre que colocava, ele toda sexta-feira a gente tinha a nossa roda aqui no Rio, que agora é uma vez por mês, e ele comprava flores, colocava no altarzinho dele, colocava o incenso dele, defumava. Então, acho que tudo isso vai fazendo a gente ter o comprometimento, né? E hoje em dia, com um mundo que, né, se compromete pouco, eu acho que a capoeira ela traz essa essência muito forte, né? Do comprometimento, não só com a gente, que eu acho que não é uma coisa pessoal, ela é da comunidade, né? Então, o comprometimento, na minha visão, ela nasce dentro dessa gestão que vem de um mestre, que é o nosso mestre, que, enfim, espalhou isso, e hoje em dia acho que esse comprometimento é isso. E a espiritualidade, ela não está longe disso. Você vai no candomblé, não, quem chega no candomblé novo sabe o que faz, de limpar um banheiro até jogar cal em todas as paredes, assim vai. Então, isso é da questão, vem da cultura preta, né? E acho que se eu tiver respondido sua pergunta, é por aí. Ana Paula, você levantou a mão. Isso, boa noite. Vocês me ouvem? Ah, tá. Eu estou aqui, né, ouvindo e fazendo janta, e eu perdi a parte que vocês explicaram, quando as pessoas racistas, né, falam que a capoeira ela é brasileira, né, que não tem na África, né, em Angola, alguém que jogue capoeira, né, a reflexão que vocês fizeram, a resposta que vocês dão. Se vocês puderem repetir, eu agradeço. Eu acho que o coqueiro pode ser a melhor pessoa para falar que ele adentrou, mas eu gostaria de trazer algo que aconteceu hoje que esbarra muito nisso que o coqueiro falou. Eu dou aula numa escola Montessori, aqui onde eu moro, e é a primeira escola que foge do convencional e que as diretoras são pretas, as duas, assim, é uma coisa que eu nunca tinha visto. E aí a escola ela assumiu ser uma escola trabalhar com educação antirracista, e a professora de dança, hoje ela chegou para mim e falou assim: a gente está com um tema que vai fazer o Bumba Meu Boi, né? Aí ela falou assim: mas o Bumba Meu Boi é cultura popular brasileira, não é? Eu falei, uai, o que seria a cultura popular brasileira? Ela, não, se a gente fizer uma roda bem grande, todo mundo der as mãos e a gente cantar a música, a gente está fazendo, né? Ali a tal da dança circular, isso não é cultura brasileira. Então, acho que esbarra muito nesse caminho, sabe? Do que da onde que vem para quem, como que é, e a facilidade da branquitude de tomar conta desses espaços e serem protagonistas, sabe? Então, eu acho que todos esses movimentos, a minha grande posição de capoeira, eu vou colocar assim, que é a posição da ginga, é tipo, qual é o seu intuito com isso? O que você está fazendo com isso? Eu acho que não entra nem no lugar de não poder ter, eu acho que não é muito por esse caminho, mas é quem que está fazendo e o que está trazendo e como que está fazendo, né? E aí eu acho que pensar nessas pessoas racistas, e aí eu acho que o meu mestre ele fala uma coisa que para mim é muito isso, a capoeira ela é integracionista, ela está ali para a gente conseguir se juntar e ter esse espaço. Mas ela não é de todos, ela não é para todos. Ela é preta, com filosofia preta, com base preta, e quem chegar tem que chegar com muito respeito. E aí a gente falando de pessoas brancas, acho que é muito por esse caminho, para não pegar esse protagonismo e aí sair levando que a capoeira é do mundo, que a capoeira é de todo mundo e que qualquer um pode fazer capoeira. Não. Acho que tem todo esse início, meio e início de novo. E aí passo para o coqueiro, que eu acho que ele ia falar.
Então, estava aqui com dificuldade de ligar o microfone. Eu vou começar pelo final do que eu tinha dito, né? Vou aproveitar e falar do Chiquinho. Geralmente, quando... É isso aí, Ana Paula, discurso universalista. Geralmente, quando as pessoas começam com esse papo de cultura popular, se a gente for olhar direitinho, estão falando de cultura preta. E aí eu tinha dito, acho, não sei se, então, se você estava na hora, que o Brasil, a tal da pátria amada, ela é construída às custas do racismo. Então, isso já é um primeiro ponto para dificultar essa possibilidade de dizer que é a capoeira brasileira, né? Porque se a capoeira é justamente construída com a forma de se defender dessa construção desse lugar racista que é o Brasil, né, dos pretos que foram trazidos à força de África e jogados aqui separados de sua família, de sua etnia. Então, assim, se o Brasil é esse lugar, é muito difícil dizer que a capoeira é brasileira, né? A capoeira ela veio de África, né? Trazida à força. Aí as pessoas dizem, né? Essa é a grande questão. Ah, mas em África, se você for olhar, não tem capoeira em África. Não tem, realmente não tem. Algo que você possa olhar e dizer, isso é capoeira, mas tem muita coisa, muita manifestação que você olha e fala, ah, tá, isso também é capoeira. Né? Em outros lugares da diáspora, você vê outras manifestações que também remetem à capoeira. Teve uma fotógrafa que ela fez uma exposição chamada No Passinho da Angola, porque ela é uma fotógrafa uma pessoa branca, né, que foi recebida na capoeira, porque, como eu disse da outra vez, a capoeira, ela é, como toda manifestação preta, ela não é xenofóbica, né? Ela absorve, ela aceita as pessoas, e ela não conseguiu, né? Enfim, percebeu que não era dela, mas ela era fotógrafa e fez muita foto de capoeira, e depois ela começou a frequentar baile de passinho, fez muita foto do baile de passinho, e ela captou alguns movimentos que eram exatamente, a exposição dela se constituía basicamente nisso, era um quadro com a fotografia do baile do passinho, e do lado um quadro com a fotografia com o movimento, assim, a olho nu, digamos assim, ou paralisado na fotografia, exatamente o mesmo movimento. Por que isso se dá? Porque o passinho também é uma manifestação africana. Ah, mas na África não tem baile do passinho. Não tem. Mas é uma manifestação africana que acontece aqui. A capoeira é uma manifestação africana que acontece no Brasil. O Brasil é só o lugar onde essa manifestação se dá. E se ela se originou no Brasil, ela se originou como uma forma de fugir desse Brasil, né? Esse Brasil que se constitui como um lugar extremamente racista, a capoeira ela se dá como criar um outro lugar dentro desse lugar, que é o Brasil. Então, assim, e aí eu volto para... Eu acho essa cantiga muito linda, então eu volto com a cantiga do grande mestre, né? Capoeira veio de Angola, não veio da Bahia, não. É isso, a capoeira veio de Angola, Congo, aquele reino Congo-Angola, foi dali que veio. E na Bahia se misturou muito com a cultura iorubá, né? Mas veio daquele lugar ali, veio de África. Não sei se respondi, Ana Paula, a sua pergunta, estou vendo só a sua foto aí com o turbantezinho, sorrindo, como se eu tivesse respondido, mas eu não sei. Respondeu sim, professor, muito obrigada. Pessoal, infelizmente chegou a nossa hora. Eu sou sempre o responsável por dar a má notícia. E hoje, verdadeiramente, uma má notícia. Eu estou adorando. Eu ficava aqui mole, conversando muito mais tempo, muito mais perguntas, muito mais coisas para aprender. Eu convido todos vocês a frequentarem lá o observatório, nosso papo de segunda, para que isso que a gente viveu, conversou, permaneça vivo, não fique contido e retido nesse lugar. Isso que a gente viveu, pensou, falou, possa se espalhar mais, e mais, e mais, e mais.
sinceramente, muito obrigado a todos vocês. Eu acredito que o que a gente tem de mais precioso na vida é a sabedoria. E sabedoria é diferente de conhecimento, né? Sabedoria é algo que se mistura a nossa vivência com o nosso aprendizado, com o nosso intelecto. Muito obrigado. Toda a sabedoria que vocês me transmitiram, eu, infelizmente, certamente não fui capaz de absorver tudo, mas, de qualquer maneira, o que eu absorvi foi muito. Muito obrigado, sinceramente, a todos. Silvia quer se despedir? Alguém quer se despedir? Eu acho que tivemos um grande presente essa noite e tenho esperança da gente poder refazer ou continuar essa conversa, né? Acho que foi parte dela, é uma manifestação cultural e de resistência que tem muito mais a dizer. Então, hoje eu acho que a gente teve um princípio, um início, uma aproximação. E eu gostei muito, sou muito grata a vocês de terem nos ajudado hoje. Malu, estou te esperando você me ensinar a nadar, viu? Não vou prometer, não, vou pensar. Tá bom. A vida tá um corre, mas é isso aí. Vou pensar aqui. Mas obrigada aí pela abertura. Estou te esperando. Valeu. Obrigada ao mestre Marrom, aos contramestres. Valeu, Solane. Valeu, Solane. Solane que também a galera. Boa. Maravilha. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade. Entendeu? Portas abertas, Marrom, todos vocês, portas abertas. Aí, né, quando eu venho falar alguma coisa, participar de alguma atividade assim, eu conto muito a partir da minha experiência, assim, não tem, né, eu só sei falar do que eu vivi, entendeu? Então não tenho teoria, eu tenho prática, né, e é isso. Então eu só sei falar do que eu vivi, me sinto à vontade e confortável de falar o que eu vivi, o que eu vivencio no dia a dia. Mas, brigadão, espero que tenha contribuído com alguma coisa, para todos vocês, para quem está nos assistindo, tá? Beijo no coração. Beijo. Também. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa semana. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite.